Olá, meus amores, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de português? Então, hoje nós vamos estudar um assunto que também para vocês é um assunto novo, assunto que a gente deveria já ter estudado lá no segundo aninho, ano passado, mas infelizmente não deu, né? Mas tudo bem. Nós temos uma atividade aqui para responder da página 17, né, do caderno 3, é um assunto sobre dígrafos consonantais. Mas como é um assunto de um conteúdo de um assunto que vocês ainda não viram, então a gente precisa estar estudando um pouco sobre isso, tá bom? Porque para compreender o que são os dígrafos consonantais, antes precisa compreender o que são encontros consonantais e o que são dígrafos, tá bom? Então vamos lá, a tia vai fazer uma breve explicação aqui, né? Para vocês poderem estar respondendo essas questões. Então vamos lá. Encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes numa mesma palavra, tá bom? E sem a presença de vogal, tá? Não pode ter vogal entre as duas consoantes, estão juntinhas, mas não pode aparecer vogal, tá bom? Que essa é uma das características do encontro consonantal, tá? São duas consoantes na mesma palavra, sem a presença da vogal. Mas pode aparecer mais de um, tá bom? Pode aparecer dois, três, dependendo do tamanho da palavra, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, tá? Para vocês compreenderem. E uma outra coisa que eu quero que vocês compreendam também é que, por exemplo, quando a gente separa a palavra em sílaba, esses encontros podem ficar juntos na mesma sílaba, ou eles podem ficar separados. Vai depender da forma como a gente vai separar, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, eu trouxe como exemplo a palavra corda, globo e prato. Como vocês percebem, eu até coloquei em destaque aqui, ó, as consoantes, ó, o R e o D, né? Que é o encontro consonantal, são essas duas letras. Na palavra globo, é o G e o L, e na palavra prato é o P e o R. Esses são os encontros consonantais. Já na palavra transporte, vamos contar quantos tem? Olha só, a tia colocou em destaque também, ó. O T e o R, o N, o S e o P, o T e o R. Na palavra transporte, tem 1, 2, 3 encontros consonantais, né? Como vocês percebem, ó, entre eles não tem vogal, viu? Porque lá no conceito diz que é o encontro de consoantes sem a presença de vogal, não é isso? Então, olha só, tá vendo? Não tem vogal entre elas, tá bom? Aqui, na hora de separar, como a tia já falou anteriormente, a gente vai perceber que algumas ficam na mesma sílabas e outras não, elas ficam separadas, tá bom? Mas não quer dizer que ele não é um encontro consonantal, porque quando tu escreve a palavra, tu percebe que elas estão bem juntinhas. Agora, na hora de separar a sílaba, é que às vezes precisa separar, né? Olha só, na palavra porta, quando a gente separou a sílaba, o T ficou separado do R, né? Ó, porta, tá bom? Aqui, fruta, mesma coisa, ó. Aqui já ficou diferente, né? Ficou na mesma sílaba. Aqui elas ficam separadas e aqui ela fica na mesma sílaba. Pode acontecer isso também, viu? Tá bom? O que eu quero que vocês percebam é compreender o conceito de que é um encontro consonantal.
É o encontro de duas ou mais sílabas, ou de duas ou mais letras. Cada uma possui o seu som. E sem a presença de vogal, né? Que é o caso aqui, ó, tá vendo? Entre as consoantes não tem vogal, viu? Ela vem depois, que é para poder dar o som de formar a sílaba, né? Aqui na palavra transporte, quando a gente separou, vejam bem aqui, olha, tá vendo? Transporte. Aqui nessa sílaba, só nessa sílaba aqui tem dois encontros, tá vendo? Dois encontros consonantais, ó. Tem o T e o R, tem o N e o S, tá bom? E aqui também tem dois encontros, ó. Tem o P, aliás, tem o R e tem o T, aqui, ó. Ficou separado aqui também, né? Aqui, ó, tá vendo? Certo? Aqui na palavra castelo, tá vendo, ó? Os dois o encontro aqui, ó. O S e o T, tá bom? Aí, na hora de separar a palavra em sílaba, ele ficou separado. Castelo, mas ele é daqui, ó. Quando você escreve a palavra inteirinha, você percebe que eles estão juntinhos aqui, ó. Quando separa que a gente vê. E tem um outro detalhe também que eu quero que vocês compreendam. É que os encontros consonantais, são classificados em dois. São os encontros consonantais perfeito e o encontro consonantal imperfeito. Qual é o perfeito? O perfeito é quando você separa a sílaba e ele fica juntinho. Aqui, ó. No caso da palavra prato. Ele ficou juntinho aqui, não foi? Os dois ficaram juntinhos. Então, esse é chamado de encontro consonantal perfeito. E também tem o encontro consonantal classificado como imperfeito. Por que ele é imperfeito? Porque quando você vai separar a sílaba, o encontro consonantal, as consoantes ficam separadas, olha. Aqui a palavra subsolo. Subsolo. Onde foi parar o S, ó? Tá vendo? Imperfeito por isso, porque eles se separam na hora de separar a sílaba, tá bom? É essa a diferença de um para o outro. Agora, nós vamos compreender o que é um dígrafo. O que é um dígrafo? É quando duas letras emitem um único som. Quer ver? Vocês percebam que se lá no encontro consonantal, cada consoante tem o seu som, no dígrafo é diferente. São as duas letras que vão formar um único som. Aí eu coloquei como exemplo aqui para vocês, olha. Eu coloquei a palavra querido e coloquei a palavra guia. Aí vocês me perguntam, tia, por que é dígrafo? E essas duas letras são pronunciadas e só tem um som. Duas letras só tem um som. Sim, só tem um som. Porque quando eu vou ler a palavra querido, eu não leio coerido. Eu não leio coerido. Eu não falo o U. Eu só falo quer. Quer. Então, é um único som, né? Certo? Aqui na palavra guia. Quando eu vou ler a palavra guia, eu leio guia? Não. Eu leio guia. Então, o U, o G e o U foi falado de uma única vez, tá bom? Pássaro. Pássaro. Aqui, ó. SS também é um dígrafo, tá bom? Porque eu falo de uma única, são duas letras que emitem um único som. Sá. Pássaro. Tá? Galinha. Nha. Nha. O N e o H, ele só tem um som. São duas letras que emitem um único som.
E em todos os casos de palavras que tenha duas letras emitindo o mesmo som, são classificadas como dígrafos, tá bom? Depois, quando a gente voltar no presencial, a gente vai aprofundar mais esse assunto, porque ele é um assunto que requer bastante estudo, né? Porque ele não é muito simples de compreender. Então, voltando lá para a página 17, aí vocês vão responder a questão 8. Complete com dígrafos. Quais são os dígrafos que aparecem aqui? São os dígrafos que foi apresentados aqui em cima, ó, né? LH, CH, NH, RR, SS, GU e CU. Tem mais outros dígrafos também, só que esses a gente não vai estudar agora, né? No momento vai ser estudado só esses, mas tem muito mais, tá? Aí o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão completar, né? Cada palavra, né? Com o dígrafo correspondente, tá bom? Aí os dígrafos são embaixo, estão os quadrinhos embaixo, né? Representando cada dígrafo, e vocês vão só completar. É isso que vocês vão fazer aqui, tá bom? Tá certo? E é isso que nós temos para estudar hoje. Eu quero dizer também a vocês que eu vou tirar uma foto desse conteúdo que eu coloquei aqui no caderno e vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês colocarem. Vocês podem copiar no caderno ou vocês podem pedir para a mamãe xerocar e colocar para colar no caderno para vocês terem como conteúdo, que aqui tá explicando direitinho, né, para vocês não esquecer, tá bom? E depois numa outra oportunidade a gente volta nesse assunto de novo, né? Continuar o estudo, que ele é um assunto bem complexo, a gente precisa estudar mais, né? Para aprender mais, tá bom? Então é isso. Bom estudo e até amanhã.